aqueles irmãos que estão nos acompanhando. Eu quero liberar uma palavra de fé sobre a sua vida, ok? Durante a semana, eu e a minha família, nós temos nos reunido, orando, cantando, estamos lendo o livro Ativando o Espírito da Fé, do pastor Ricardo Guimarães. Você também consegue encontrar esse livro em várias plataformas, e também no Videira Shop, na Videira do Rio de Janeiro, você consegue. É um livro que eu já li, preguei e estamos relendo, eu junto com a minha família, nesse tempo que estamos em casa, aproveitando. E tem sido uma bênção grande. E estávamos essa semana meditando uma palavra. Eu quero compartilhar com você aqui, eu quero que você abra o seu coração, quero injetar fé, meu irmão, na sua vida nessa hora, e onde quer que você esteja, seja no trabalho. Também tivemos testemunhos da nossa live de domingo passado, de pessoas que estavam no trabalho, escala de trabalho. Poxa, não dá para eu ir domingo e tal. Pude assistir a reunião, culto, a transmissão, uma bênção muito grande. Então abra a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia, em Marcos, capítulo 11, nós vamos ler o versículo 22 e o verso 23. Marcos 11, 22 e 23, a palavra do Senhor diz assim: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, presta bem atenção que o texto diz, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, então grava isso, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Versículo 24 diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Preste atenção, se você for aos Estados Unidos, se você viajar para os Estados Unidos, em breve vai estar liberado novamente, de novo, eu sei que os voos estão reduzidos, mas se você viajar para os Estados Unidos, irmãos, quiser comprar qualquer coisa lá, você vai precisar ter dólar na mão. Se você tiver com a moeda do real, você vai ter que trocar e comprar dólar. Porque a moeda americana é o quê? É o dólar. Você não consegue comprar nada lá com o real. Não consegue. Você sabe que no Brasil, o real é a nossa moeda de compra. Mas se você for para os Estados Unidos, você vai precisar ter dólar para comprar. E se você for, por exemplo, para países da União Europeia, lá você só vai conseguir comprar com qual moeda? Com o euro. Então lá, os países da União Europeia, nem em dólar, nem o real você consegue comprar. Então veja, o mesmo acontece em relação ao reino do Espírito. Ao reino do Espírito. Só existe uma moeda que funciona no reino do Espírito para você adquirir as coisas. Eu vou repetir. Só existe uma moeda para você adquirir as coisas no reino do Espírito. Essa moeda se chama fé. Se chama fé. E é por isso que eu quero compartilhar com você hoje sobre a linguagem da fé, meu irmão. A linguagem da fé. A fé capacita você a possuir aquilo que você já é dono. Está me ouvindo? A fé capacita você a possuir aquilo que você já é dono. Porque na nova aliança, meu irmão, tudo nos é concedido pela graça. Diga isso aí onde você está. Na nova aliança, tudo me é concedido pela graça. Mas somente pode ser acessado pela fé, meu irmão. Então é tudo pela graça, mas você acessa pela fé. Então veja, você pode ser dono de uma grande herança, mas se você não tiver fé, você não irá usufruir nada. Portanto, a linguagem do Espírito é a linguagem da fé. E essa fé, irmãos, ela expressa através da nossa palavra. A fé, ela se expressa através da nossa palavra. Então eu quero desafiar você nessa noite, na sua casa, aonde você estiver, a você usar a linguagem da fé. Esses dias que nós vivemos, dias tão difíceis e conturbados, no mundo todo, no Brasil, a nossa cidade aqui onde estamos, quero desafiar você a usar a linguagem da fé, a linguagem do Espírito. Ou seja, sua fé através das palavras saindo da sua boca. Ok? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que a linguagem da fé é o seguinte: as nossas palavras, elas são cheias de autoridade. A linguagem da fé
enche, ela se manifesta pelas nossas palavras, porque as nossas palavras são cheias de autoridade. A autoridade do Senhor na nossa vida, ela é liberada através da nossa palavra. E esse é um princípio que muitos cristãos desconhecem e por isso não utilizam. Agora, nós sabemos que se não movermos os nossos lábios, nada acontecerá. Diga para você mesmo aí, se eu não mover os meus lábios, nada acontecerá. Porque o espírito da fé, irmãos, é assim, ó. Eu crio, eu falo. Você crê, você fala. E quando um cristão abre a boca, ele libera autoridade. Mateus 8, verso 5. Jesus disse assim, olha, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião, implorando, Senhor, olha que exemplo disso aqui que a Bíblia nos dá. Versículo 6, Mateus 8, 6. O centurião disse para Jesus, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Olha a atitude desse homem. Jesus disse, eu irei curá-lo. Verso 8, Mateus 8, 8. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai e ele vai. E a outro, vem e ele vem. E ao meu servo, faz isto e ele faz. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, a autoridade funciona pela palavra. Olha o exemplo desse centurião. Em outras palavras, ele disse o seguinte, olha, se você falar para o meu servo, ele vai. Se eu falar para ele, vai, ele vai. Entendeu? Se falar para ele, vem, ele vem. Mas se não falar nada, ele vai ficar lá parado. Ele não vai fazer nada. Nada vai mudar. Então deixa eu te falar algo. Se você quer andar no espírito da fé, a primeira coisa que você precisa aprender é usar a sua palavra. Use a sua palavra, querido. Há muito tempo atrás eu li um livro chamado A Poder em Suas Palavras. Muitos devem conhecer. Você sabe, né, que a nossa palavra, ela tem poder. Então preste atenção. Sua boca é o maior instrumento de liberação de autoridade. Está me ouvindo? A sua boca é o maior instrumento de liberação de autoridade. E você precisa usar isso a seu favor e não contra você. Então, primeiro, fale contra o diabo. Querido, fale contra o diabo. Quando você comanda no reino do Espírito dizendo, Satanás, eu te ordeno, tira a mão da minha família, tira a mão da minha casa, tira a mão do meu casamento, tira a mão do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, tira a mão dos meus negócios. Ele tem que recuar. Ele tem que recuar. Porque quando você fala no nome de Jesus, a autoridade está sendo liberada pelos seus lábios. Pelos seus lábios. Então ouça, o diabo sabe que você possui a autoridade do Senhor na sua vida. Tem crente que fica com medo. Ô meu irmão, a autoridade do Senhor está sobre a sua vida. Através das suas palavras, você pode paralisar toda e qualquer ação do inimigo. Por isso que muitas obras, eu já ouvi testemunho de pessoas que converteram e que no testemunho dela ela disse que tinha trabalho, né, de entidades espirituais negativas contra a vida dela. E ela falou, não, mas a pessoa disse que fez, mas não funcionou. Sabe por que não funcionou? Porque eu já vi muito crente passar nessas encruzilhadas, nesses lugares e determinar, está amarrado, está quebrado, desfeito em nome de Jesus, porque há poder em suas palavras. Entendeu? Então declare onde você está. Diga assim, olha, eu tenho autoridade sobre o diabo, sobre todas as suas obras. Nada pode me atingir. Eu tenho autoridade sobre as obras das trevas. Nós temos autoridade, irmãos, para declarar nesses dias que todo esse vírus ele vai se retirar do planeta, vai se retirar do nosso país em nome de Jesus. Outra coisa, fale para liberar as promessas de Deus. Pare de falar coisas negativas. Pare de falar contra você mesmo, querido. Tem esposas que querem ver o marido convertido, mas ela vive dizendo, não, esse aí nunca vai para a igreja, nunca vai para o Senhor. Tem maridos que querem ver a esposa convertida, mas diz, não, minha esposa é difícil, pastor, é difícil. Irmão, usa a sua autoridade na palavra, está me ouvindo? Há pessoas que nesse momento querem ou estão desempregadas. E está dizendo assim, agora mesmo que vai ser ruim, nesse período aí de vírus, de crise, agora que vai ser ruim. Meu irmão,
libera a sua palavra de fé. Você tem que falar da parte de Deus, está me ouvindo? Quando você abrir a sua boca, você tem que liberar a palavra de Deus. Por isso, todo crente precisa conhecer a palavra. E eu diria que todas as pessoas precisam conhecer a palavra. Nós somos o povo do livro, irmãos. Nós precisamos todos os dias descobrir o que a palavra de Deus tem para nós. Então todo crente tem o direito de falar a palavra de Deus. Olha o que Jó disse lá no livro de Jó, capítulo 22, versículo 28. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Então quando você for fazer um projeto, você precisa declarar: eu vou ter sucesso nesse projeto, vai dar tudo certo. Se você quer que a sua família seja alcançada por Jesus, se nessa hora você está precisando que alguém seja curado, abra sua boca nessa hora e diga: eu declaro a cura em nome de Jesus. Aleluia. Terceira coisa, fale para mudar as circunstâncias. Existem muitas coisas que ainda não aconteceram porque ninguém abriu a boca para declarar. Sabia disso? Existem algumas coisas na sua vida que ainda não mudaram porque você não abriu a boca da parte de Deus para declarar. Vai mudar, vai mudar. Há uma multidão no mesmo time. Que time, pastor? O time daqueles que estão esperando acontecer para falar. Você sabe disso. Tem gente que fica só na expectativa, esperando, está vendo a situação toda ruim, não fala nada. Mas quando a situação muda, ela diz assim: eu sabia que ia dar certo. Às vezes você já declarou fé, ou declarou fé e perde alguém, não é? E a pessoa, quando te ouviu falar, ficou com aquele semblante meio de dúvida, mas quando aconteceu, ela virou para você e disse: eu sabia que ia acontecer assim. Pois é, querido. Hoje, aqueles que estão na expectativa precisam mudar de time e fazer parte daquele grupo que está declarando a palavra para mudar as circunstâncias. Provérbios 18, 21, eu gosto demais desse texto, que diz assim: a morte, olha o que a Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Então veja, a morte e a vida dependem daquilo que sai da sua boca. Está me ouvindo? A morte e a vida dependem daquilo que sai da sua boca. Então, querido, com a palavra eu posso abater ou levantar uma pessoa. Com a palavra eu posso mudar as circunstâncias. Com a palavra, com a autoridade da palavra, eu posso curar enfermos. Com a autoridade da palavra eu posso falar contra o diabo. Essa é a linguagem do Espírito. Essa é a linguagem da fé. Segundo lugar, a linguagem do Espírito, ou a linguagem da fé, é o seguinte: tudo que você fala é ouvido por Deus. Olha, aonde é que você estiver agora aí, seja no trabalho, em casa, com amigos aí, com celular, no tablet, onde for, eu quero que você aguce aí o seu ouvido, né? Receba o rema de Deus nessa noite, que a linguagem do Espírito, a linguagem da fé, é o seguinte: tudo que você fala é ouvido por Deus. Veja bem, a nossa autoridade ela é liberada pelas nossas palavras. É muito importante você entender isso. Então veja, todo momento que estamos falando, nós estamos liberando a autoridade. Agora, não é apenas o que você diz, ou quando nos reunimos como igreja, não é apenas o que você diz quando você ora, não é apenas quando você diz algo em um momento que você está ministrando a palavra, mas é tudo o que você diz a todo momento, você é ouvido por Deus. Então preste atenção, não é o seu falar no culto que vai fazer a coisa, é a sua fala informal, é o que você está falando a todo tempo. Então veja, você não pode falar fé na igreja e depois falar de incredulidade no meio dos seus amigos. Você não pode falar de fé na célula e depois no trabalho falar de incredulidade. Você terá, querido, o que você disser. Diga aí aonde você está. Eu vou ter o que eu disser. É assim que funciona. Por quê, pastor? Porque Deus não ouve apenas oração, querido. Deus ouve tudo que sai da sua boca a todo momento. Está me ouvindo? Deus ouve tudo que sai da sua boca a todo momento. Deixa eu te mostrar isso com 3 exemplos na palavra de Deus. Primeiro exemplo, o exemplo dos 12 espias. Você conhece a história dos 12 espias enviados à terra de Canaã por Moisés para espiar a terra? 10 deles voltaram trazendo um relatório negativo. Agora veja, Caleb e Josué trouxeram um bom relatório. Caleb disse o seguinte: vamos possuir a terra.
Mas os homens que foram com ele disseram: nós não poderemos vencer esse povo porque são mais fortes que nós. Então eles trouxeram um relatório negativo, um relatório mau. Agora veja, a Bíblia diz que todo o povo ficou do lado dos 10 espias e eles começaram a concordar com eles. Mas Josué e Caleb disseram que podiam conquistar a terra. Aonde que está isso? Onde é que está isso, pastor? Números capítulo 13. Você tem uma Bíblia aí, você pode acompanhar. Números 13, verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Números 13, verso 32. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Verso 33, números 13, 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Presta atenção. Veja que em nenhum momento o povo falou para Deus. Está me ouvindo? Em nenhum momento o povo falou para Deus. Era uma conversa entre os espias e o povo. Mas quando o Senhor chama Moisés, Deus faz uma observação interessante. Aonde é que está isso? Números 14, 26. Então veja, em nenhum momento o povo estava falando para Deus. Os espias estavam falando entre eles e o povo. Quando Deus chama Moisés, ele faz uma observação. Números 14, 26. Diz assim: depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Olha o texto que diz, irmão. Números 14, 26. Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Versículo 28. Diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Olha só, Deus disse: eu ouvi a murmuração deles, mas a conversa dos 10 espias era entre eles e o povo. Eles não estavam falando para Deus. Mas a Bíblia diz que Deus disse: eu ouvi a murmuração do povo, certamente como eles murmuraram os meus ouvidos. Agora olha o que diz novamente, Números 14, 2. A Bíblia não diz que eles estavam falando com Deus. Olha, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivesse morrido na terra do Egito ou mesmo no deserto. Preste atenção, irmãos, eles estavam falando publicamente e reclamando da liderança, mas Deus ouviu. Deus fala no verso 28, eles falaram aos meus ouvidos. Então deixa eu te falar algo nessa noite. Quando você está falando negativamente ou murmurando, o Senhor ouve. E sempre as coisas serão na sua vida conforme você fala e não conforme você gostaria de ter falado. As coisas na sua vida são conforme você fala. Algumas pessoas que estão me ouvindo nessa hora podem estar vivendo situações na sua vida ou na vida delas por coisas que falou no passado. Talvez por coisas que tem falado. Tudo que você fala, Deus ouve. Os 12 espias falaram ao povo, mas Deus ouviu. Um outro exemplo na Bíblia é o exemplo de Tomé. Tivemos ministrando essa palavra alguns dias, umas semanas atrás, na nossa igreja. O exemplo de Tomé em João 20. Jesus aparece aos discípulos. Ele passa pela porta fechada. Os discípulos estavam lá dentro daquela sala, reunidos com medo dos judeus. Jesus aparece no meio deles. Ok? E eles estavam surpresos ao ver Jesus. E aí em João 20, 24, diz que Tomé não estava naquela reunião. Por isso que é importante você não faltar à reunião da célula. Ainda que seja uma célula online, meu irmão, é importante você não participar. É importante você não faltar. É importante você não faltar à reunião, né? O culto que você reúne lá na sua igreja. A Bíblia diz que os outros discípulos disseram para ele: Tomé, nós vimos o Senhor. Aí Tomé disse para os discípulos, ele disse o seguinte: a menos que eu veja e toque, eu não vou crer. Aí lá em João 20, 24, o Senhor diz assim, a Bíblia diz, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos,
e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé, perceba que primeiro Tomé disse para os discípulos, mas quando Jesus apareceu, ele disse para Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-a no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. João 20, 28 diz: respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Verso 29, disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Os discípulos estavam juntos numa sala e eles disseram para Tomé que tinham visto o Senhor, e Tomé falou para os discípulos. Mas quando Jesus apareceu 8 dias depois, ele falou para Tomé: não seja incrédulo. Ou seja, meu querido, Jesus ouviu o que Tomé havia falado. Tomé, ele não havia falado para Jesus, mas Jesus ouviu o que ele disse. Então deixe que o Senhor ouça a palavra de fé e não a palavra de incredulidade saindo dos seus lábios. Deixe que Jesus ouça. Meu querido, deixa eu falar para você nessa noite, amado irmão, você que está me ouvindo. Hoje nós estamos vivendo dias em que nós ouvimos pouco boas notícias. O Evangelho são boas novas. O Evangelho são boas novas. Já tem muita gente falando negativamente, já tem muita gente falando que o vírus vai crescer, vai se expandir, que a pandemia vai crescer mais ainda. Já tem muita gente dizendo que a economia vai virar um caos. Quero desafiar você nessa noite a levantar a sua voz e deixar Deus ouvir uma palavra de fé saindo dos seus lábios. Não vai virar um caos, não vamos ser afetados. A minha família será guardada, meu esposo, meus filhos, a minha casa, a minha igreja não será afetada. Deixa Deus ouvir uma palavra de fé saindo dos seus lábios, porque a linguagem do Espírito, a linguagem da fé, diz o seguinte: tudo que você fala, Deus está ouvindo. Deus não ouve só a sua oração, Deus ouve tudo que sai da sua boca. O terceiro exemplo, provando que Deus ouve todas as coisas, está lá no livro de 2 Reis, capítulo 6. Os israelitas eles estavam sitiados pela Síria, o exército sírio. O rei da Síria, ele continua mandando ataque contra Israel. E aí ele começou a fazer armadilhas. Mas toda vez que ele armava a emboscada, toda vez que ele fazia uma armadilha, Eliseu, alertado por Deus, avisava ao rei de Israel. Qual foi a conclusão? A conclusão foi que o rei da Síria fez uma reunião, juntou todo o exército e falou o seguinte: bom, eu quero saber quem é o espião no nosso meio. Em outras palavras aí, como diz o outro, quem é o X9? Quem está caguetando aí? Quem é que está falando isso? Quem está nos entregando? E aí um soldado se levanta e fala para o rei o que estava acontecendo. 2 Reis, capítulo 6, verso 8 a 12. O rei da Síria fez guerra a Israel. Em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou. Olha aqui que a Bíblia diz: não uma vez, nem duas, então várias vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu-lhe dos seus servos. Olha o que esse homem disse: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está lá em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala lá na tua câmara de dormir. Olha o que a Bíblia diz, meu irmão. O rei da Síria estava lá no quarto dele, tramando o seu escritório, tramando as emboscadas. Deus ouvia e falava para Eliseu, Eliseu falava para o rei de Israel. O rei da Síria estava lá fazendo os planos secretos dele, lá no seu quarto. O Senhor ouvia, falava tudo. Portanto, irmão, eu te mostrei aqui 3 momentos em que Deus ouve alguém falando e eles não estão orando e nem se dirigindo diretamente a Deus. Israel murmurando publicamente, Deus ouviu. Tomé conversando com os discípulos numa sala fechada, Deus ouviu. O rei da Síria fazendo planos dos seus aposentos para os seus generais, Deus também ouviu. Em cada caso desse, Deus ouviu. Então você precisa entender algo sobre isso.
O Senhor não ouve apenas quando você ora. Ele não apenas ouve quando você compartilha a palavra. Ele não apenas ouve quando você ensina. Ele ouve quando você fala em público, quando você fala entre amigos, quando você fala na sua cama. Ele ouve o que você está falando aí agora. Jesus disse que aquele que disser e não duvidar no seu coração terá aquilo que disser. Não é apenas o que ele diz quando ele está falando com Deus, mas o que ele disser a todo tempo. Está me ouvindo? Então ouça, você não pode falar fé na igreja e depois falar de incredulidade. Não, você precisa ter o espírito da fé, a linguagem da fé. Porque deixa eu te falar uma coisa, o espírito da fé fala a todo tempo. Fala a todo tempo. Portanto, deixa eu te falar algo. Seja em público, em oração ou no privado, sempre diga a mesma coisa. Sempre deixe sair da sua boca uma palavra de fé. Talvez quem está me ouvindo nessa hora está com uma causa na justiça, ou com uma enfermidade, ou com um grande negócio para fechar, ou uma venda para fechar. Quero desafiar você, meu irmão, nessa hora, para liberar a palavra da fé. Levanta a sua boca, erga a sua voz em fé, meu irmão, em fé, e declare. A Bíblia diz: se alguém disser. Deixa eu te falar uma coisa. Sabia que há coisas da parte de Deus liberadas sobre a sua vida? Já está liberado. Está só esperando você abrir a sua boca com fé e declarar, para você ver a realidade. Então quero desafiar hoje você usar a sua autoridade, que a sua autoridade seja liberada para promover vitória na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua empresa, nos seus negócios, na sua liderança. Talvez quem esteja me ouvindo nessa noite aqui já liderou, há muito tempo você liderou, levou gente para o encontro, sabe? Mas hoje você não está da mesma forma. Quero dizer para você, abra sua boca nessa hora e diga: Senhor, eu vou retomar a caminhada, eu vou me levantar, vou liderar novamente. Amém. Eis aqui a minha vida. Amém, querido? Amém? Terceiro e último lugar, eu quero compartilhar com você que a linguagem do Espírito, ela é liberada pela palavra. Como assim, pastor? Eu já disse isso várias vezes. Mas ouça, pela palavra chamamos à existência as coisas que não são como se fossem. A linguagem do Espírito, irmão, é a fé. E a fé, ela é liberada através da nossa boca, por aquilo que nós falamos. Portanto, é pela fé, através da palavra liberada. Então veja, é pela fé, através da palavra liberada, que chamamos à existência as coisas que não são como se fossem. Então, por exemplo, você está vendo aí, você pode estar vendo um fato. Você pode estar vendo um fato. A probabilidade está aumentando, o número de pessoas infectadas está aumentando. Ok, você está vendo esse fato. A cura ainda não é real, mas pela palavra da fé, nós podemos chamar à existência aquilo que não é. Romanos capítulo 4, verso 17, Paulo diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, olha o que a Bíblia diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deixa eu te falar algo. Nosso Deus chama as coisas que não são como já se fossem, irmão. Como já se fosse. Isso é chamado da linguagem da fé. Isso é chamado da linguagem da fé. Lembre a palavra de Deus. Ela pertence a você. Mas é necessário você possuir esse espírito de fé. É necessário você abrir a sua boca. Minha confissão possui as promessas de Deus. A fé faz com que as coisas que não são, elas aconteçam. O que é fé, pastor? Fé é chamar as coisas à existência. Então, em todo lugar que você encontrar a palavra fé na Bíblia, você pode substituir, sabe o quê? Essa frase aqui, ó, chamando as coisas que não são como se já fossem. Quando você lê na Bíblia fé, você pode botar isso aqui, chamando as coisas que não são como se já fossem. Isso vai ajudar você a entender
como que deve ser, né? Vai ajudá-lo a entender o que está sendo falado. Por exemplo, Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode simplesmente ler dessa seguinte forma: sem chamar as coisas que não são como se já fossem, é impossível agradar a Deus. Romanos 1:17 diz assim: o justo viverá pela fé. Você pode simplesmente ler: o justo viverá chamando as coisas que não são como se já fossem. Então veja, não é um truque de mágica, meu irmão. Não é um truque de mágica, é uma forma de vida, chamando as coisas que não existem como se já fossem. Eu sou capacitado a possuir as promessas. Então preste atenção, eu não vou ter o que eu quero, mas o que eu falo. Você não vai ter o que você quer, você vai ter o que você fala. Eu só quero coisas boas, mas Jesus não disse eu vou ter o que eu quero. Jesus não disse eu vou ter o que eu creio. Jesus não disse que eu vou ter o que eu preciso ou desejo. O que Jesus disse então, pastor? Ele disse: eu vou ter o que eu disser. Marcos, o texto que nós começamos a ler, Jesus disse: se alguém disser a esse nome. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós somos homens espirituais vivendo dentro desse corpo aqui. Você é um homem e uma mulher espiritual vivendo nesse corpo aqui. E o meu corpo, quando foi criado, ele foi criado pela palavra de Deus. Por isso, ele sempre vai responder a palavra de Deus. Eu posso falar para o meu corpo e ele vai obedecer. Quando eu me sinto fraco, a palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. Então você não vai ter o que você quer, você vai ter o que você fala. Segunda coisa, eu não vou ter o que os outros disserem, mas o que eu digo. Jesus disse que eu vou ter o que eu não vou ter o que os outros dizem, mas o que eu disser. Então, eu não me importo o que você diz a meu respeito. Eu não vou ter o que você disser. Eu vou ter o que eu declarar com a minha boca. Eu creio no coração e falo com os meus lábios. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Você terá o que você disser, porque cada vez que você abre a sua boca, você está chamando a existência as coisas que não são. O mundo olha, irmão, para você, o mundo olha para essa circunstância e diz assim: ah, vai dar errado. Talvez eu estou falando para alguém aqui que as pessoas estão olhando para ela, ou ela olha para si mesma, e as pessoas dizem: ah, você é um fracasso, você não vai dar certo. Mas a palavra de Deus diz para você o seguinte: você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Você não vai ter o que o mundo disser, você terá o que você disser. Você terá o que declarar, o que você vai declarar da sua boca. Eu espero que você esteja me entendendo nessa noite, recebendo o seu Espírito, porque Jesus disse: se alguém disser a esse monte, eu quero desafiar você hoje a concordar com Deus e ter o que Deus diz. A concordar com Deus para você ter o que Deus diz. Fé chama as coisas que não são como se já fossem. Você pode estar com uma grande necessidade hoje aí me ouvindo, mas quando você abrir a boca para falar, você não deve falar da sua necessidade. Fala da sua provisão, fala da provisão do Senhor na sua vida. Mesmo com necessidade, eu vou declarar: eu sou próspero, eu sou suprido, eu tenho a abundância do Senhor na minha vida. Então eu declaro diante do céu e da terra: eu não tenho mais do que o suficiente. Deus é a minha fonte. Não existe nenhuma fonte fora de Deus, irmão. Então eu vou declarar que Deus é a minha fonte. Deixa eu falar para você: o que vai funcionar na sua vida não é o que você pensa ou o que as pessoas dizem. O que vai funcionar na sua vida é aquilo que você fala em linha com a palavra de Deus. Eu vou repetir isso para você que está me ouvindo. O que vai funcionar na sua vida não é o que você pensa ou o que as pessoas estão dizendo. O que vai funcionar na sua vida é aquilo que você fala em linha com a palavra de Deus. O que vai funcionar hoje nesse tempo que o mundo está vivendo, que o Brasil está vivendo, não é o que as pessoas dizem ou o que as estatísticas estão dizendo. O que vai funcionar é aquilo que os cristãos, é aquilo que aqueles da fé estão declarados, alinhados com a palavra de Deus. E a palavra de Deus afirma o seguinte, na questão do suprimento. A Bíblia diz, Paulo disse: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus
cada uma das minhas necessidades. Oh, meu querido, você que está me ouvindo nessa noite, tudo o que você precisa, tudo que nós precisamos, a moeda de troca no reino espiritual é a fé. É a fé. Se alguém disser a esse monte, não duvidar no seu coração, mas crer. O Senhor Jesus falou, mas crer. É por isso que o apóstolo nos ensina a declarar somente a palavra. Crie, por isso falei, nós cremos, por isso também falamos. Então eu quero desafiar você hoje a aprender a usar a linguagem do Espírito. Qual é a linguagem do Espírito, pastor? É a linguagem da fé. É a linguagem da fé. Alguém me mandou um vídeo hoje que um cientista, ele fez uma experiência, ele pegou 3 recipientes, colocou sobre uma mesa, pegou arroz cozido, colocou até um pouco abaixo da metade de cada um desses recipientes e botou um pouco d'água em cada um deles. E para o primeiro vidro aqui, ele dizia todos os dias, eu te amo, eu gosto de você, você é bonito, falando ao arroz ali. Para o vidro do meio, o recipiente do meio, ele dizia, eu te odeio, eu não gosto de você, não gosto nem de olhar para você. E para o terceiro, ele ignorava, não falava nada. E durante um mês ele foi fazendo isso, falando positivamente para um, negativo para o outro, ignorando. Ao cabo de um mês, o primeiro recipiente onde estava com arroz cozido, a água começou a fermentar e o arroz estava branquinho, branquinho. O vidro do meio, o arroz apodreceu, a água ficou cheiro de podre, ficou ruim o cheiro. O terceiro recipiente foi ignorado, mofou, deu bolor, mofou, estragou. Esse vídeo nos ensinava o poder da palavra, o poder que tem a nossa palavra. Paulo diz, tendo o mesmo espírito da fé. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso é que também falamos. Não existe a crença sem falar. Não existe fé sem declarar. Eu quero conclamar você hoje, aí onde você está, no seu lugar, na sua casa. Ô, meu irmão, a se levantar em fé. Nesses dias vamos nos levantar em fé e declarar que toda essa crise vai passar, esse vírus vai passar, em nome do Senhor Jesus. Todos os dias nós temos declarado aqui na nossa casa. Mas não somente isso, declare sobre a sua família, declare sobre o seu casamento. Talvez há pessoas que estão me ouvindo nessa hora, cujo casamento já está desistindo, não está dando certo. A pessoa sabe, já disse para mim, acabou. Quero desafiar você hoje, começa a declarar a palavra de fé e de vida sobre o seu casamento, sobre o seu filho. Talvez está fora de casa, não está em casa. Quero desafiar você, comece a liberar a palavra da fé, dizer, ele vai voltar, ele vai voltar. Comece a declarar sobre enfermidade, meu irmão. Você tem que aprender a usar a linguagem do Espírito, a linguagem da fé. E você precisa aprender a verbalizar a fé através da palavra que sai dos seus lábios. Por quê, pastor? Nossas palavras são cheias de autoridade. Repita aí onde você está. Minha palavra é cheia de autoridade. Minha palavra é cheia de autoridade. Outra coisa, tudo que você fala é ouvido por Deus. Diga aí onde você está. Tudo que eu falo é ouvido por Deus. Tudo que eu falo é ouvido por Deus. Terceiro, pela palavra chamamos à existência as coisas que não são como se fosse. Diga aí onde você está, pela minha palavra. Eu posso chamar à existência as coisas que não são como se fossem. Você precisa declarar isso nessa noite. Então vamos exercitar a palavra da fé. Vamos exercitar a palavra da fé. Diga todo dia, eu vou ter aquilo que eu falo. O que eu falo é a palavra de Deus. Meus lábios estão prontos para liberar a autoridade da palavra. E tudo que o Senhor virá da minha boca serão palavras de fé, de vida, de vitória. Eu chamo a existência nessa hora toda a promessa de Deus guardada no meu espírito. Esse é o tempo de virar realidade em nome de Jesus. Quantos sonhos talvez estão amortecidos, enterrados ou então deixados para lá. Querido, eu quero desafiar você nessa noite, nessa célula online aqui, nessa reunião. Quero desafiar você aí na sua casa, onde você estiver,
ativar o espírito da fé. E crer, e crer. O texto que nós lemos foi Marcos 11. Guarda esse texto. Tem um rema, Marcos 11, 22 a 23. Ao que lhes disse Jesus: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, Jesus não disse o que o pastor Rodrigo disser, o que o irmão A ou B disser. Jesus disse: se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz a Escritura, assim será com ele. Né? E eu quero também que você compartilhe aí essa live, né? Compartilhe com as pessoas, dá o seu like lá, coloca lá, divulga para as pessoas. Né? Essa Instagram também, você pode dar aí o seu like, divulgar, né, de alguma forma. Pode escrever no nosso Instagram, Videira São Luís, procura lá no Instagram. Nós estamos aqui no Face, né, na nossa página, e temos também aí o canal do YouTube. Então,